Fala galera, aqui é o Foca, professor de inglês aqui do Papiro Concursos. No vídeo anterior nós falamos um pouco aí sobre a prova de inglês da ESA como um todo. No vídeo de hoje nós vamos falar aí sobre a prova na perspectiva interpretativa, ou seja, a parte do texto da prova da ESA que está muito importante, aumentou muito a sua importância dentro do contexto da prova, pois nós temos aí um aumento do número de questões e muito provavelmente nós teremos também um aumento nas questões de interpretação da prova. Então vem comigo que a gente vai ver como você pode gabaritar essas questões da prova da ESA. 1, 2, 3, 4, 4. Então bora lá, pessoal. Uma coisa que vocês podem ter certeza é que quando vocês chegarem na prova da ESA, a primeira coisa apareceu lá na prova para vocês vai ser um texto, tá? Então, galera, enquanto vocês estão se preparando aí para a prova de inglês da ESA, não tem outra escolha, vocês precisam preparar a leitura de vocês. Tá? Então já estou adiantando para vocês, você vai chegar na prova da ESA, a primeira coisa que vai aparecer é um texto. Você não pode assustar com isso, tá? Você já precisa se preparar para isso. Como que você vai treinar aí a sua interpretação? Como que você pode praticar aí a sua interpretação? Não tem outro jeito, pessoal. Você precisa ter uma prática constante de leitura, tá? Somente através de uma leitura diária que você vai conseguir aí adquirir a habilidade necessária para mandar bem aí na parte interpretativa da prova de inglês da ESA, ok? Então, sem uma leitura diária, você não vai conseguir, interpretar de uma forma coerente aquelas questões que aparecerem para você de interpretação. Então, você, a partir de agora, tá, precisa começar a aumentar aí o seu nível de leitura. É claro, nível de leitura em inglês. Então, olha só, pessoal, eu trouxe aqui para vocês algumas técnicas, algumas coisas que vocês podem fazer hoje, a partir de hoje, para que vocês possam se preparar de maneira adequada para a parte de interpretação da prova da ESA. Então, olha só. A primeira coisa que eu falo com os alunos é que eles precisam estabelecer uma leitura diária. Então, pessoal, você só vai evoluir na língua inglesa, isso em qualquer outra língua, a partir do momento que você estabelecer um contato rotineiro, tá? Então, um contato periódico com aquela língua que você deseja aí aprender. Beleza? Então, com o inglês não é diferente. Você precisa todo dia pegar um pouquinho de língua inglesa, tá? Para você ir melhorando, né, tanto o seu vocabulário quanto a sua parte aí, gramatical, né, interpretativo, todos esses pontos aí, tá? Então, a leitura diária é muito importante aí dentro da prova da ESA, tá? Como que vocês podem fazer essa prática de leitura diária, pessoal? Eu trouxe aqui para vocês algumas dicas que vocês podem aplicar a partir de hoje. Então, hoje mesmo vocês já vão aplicar. Então, olha só, primeira coisa que eu sempre recomendo também é um aplicativo, tá? Então, inclusive, esse aplicativo aí já podia me pagar de tanto que eu recomendo ele, tá? Que chama News in Levels. Então, é um aplicativo gratuito, né? Então, inclusive, News in Levels patrocina nós. É um aplicativo gratuito, tá, pessoal? Que vocês têm aí textos de língua inglesa, né? Notícias normais aí do dia a dia, divididos aí em níveis diferentes. Então, se você tem um inglês, né, ainda básico, né, você está começando a estudar inglês, você tem aquela notícia, né, adaptada para o seu nível de inglês. Se você tem um inglês intermediário, a gente tem aquela notícia adaptada para aquele seu nível. Se você tem um inglês mais avançado, né, você tem aquela notícia adaptada também para o seu nível mais avançado. E nós temos também a notícia original, né, que aí é no nível nativo mesmo. Tá? Então, todo dia, pessoal, você pode pegar um pouquinho desses textos. Tá? Eu não estou falando para você chegar uma vez na semana, você estudar 5 horas de inglês. Não. O que você faz? Essas 5 horas, por exemplo, você estudar na sexta-feira 5 horas, você vai diluir ao longo da semana. Tá? Então, 15 minutinhos por dia aí ao longo da semana já são mais do que suficientes aí para você ir evoluindo dentro da sua parte interpretativa. Tá? Então, todo dia, estou no ponto de ônibus, estou aí fazendo nada, né? Em vez de usar uma rede social, você pode chegar, abrir esse texto, né, e ler um texto, tá? Você vai lá e você vai ler, né, aquelas palavras, a palavra que você não conhecer, você pode anotar, você pode colocar aí o significado dela, algum sinônimo dela. Então, primeira coisa, essa leitura diária, vocês vão baixar esse aplicativo. Depois, pessoal, uma coisa que eu sempre falo que é legal para os alunos também,
como vocês estarão treinando aí a parte de leitura, né, muitos alunos perguntam, professor, é interessante eu colocar filme em inglês, né, essas coisas assim. O que acontece, pessoal? Filme em inglês, né, se você colocar lá a legenda em inglês também, você não vai entender nada do filme. Né? Então, o que eu sempre recomendo? Como que a prova da ESA vai cobrar a leitura de vocês, né, você não precisa saber como falar, né, que é isso que você vai ouvir, você vai ver como é que é a pronúncia e tal. Você precisa saber como se escreve aquela palavra. Então, eu acho legal o aluno fazer o quê? Se ele conhece já a série ou o filme, colocar ela em português, normal, como ele já assistiu antes, porém com as legendas em inglês. Tá? Então ali, não é que você vai sair falando tudo, mas você está ali num momento de descontração. Sempre acontece de você pegar uma palavrinha ou outra, né? Isso também ajuda você a ir adquirindo mais vocabulário. Tá? Então, próxima vez que você estiver assistindo aí um Netflix, um Amazon Prime ali, né? Ou qualquer filme aí na sua televisão, você pode colocar a legenda em inglês, né? E o idioma aí português, né? Senão não adianta, você não vai entender nada. Ok? Essa é a segunda dica que eu dou. A outra dica, pessoal, essa daqui eu quero fazer um convite especial, né? Clique aqui no link que está na descrição e saiba mais sobre o nosso curso preparatório para a prova da ESA. Por quê? Os nossos alunos lá do curso preparatório para a ESA, eles têm acesso aí ao texto da semana. Então, toda semana, tá, os nossos alunos recebem um texto no nível da prova da ESA, tá? Com 8 questões de interpretação e 10 questões de vocabulário, para que eles possam fazer essa prática de leitura constante que eu comentei com vocês. Tá? Então, toda semana eles terão acesso aí a esses textos, tá? Para que eles podem expandir tanto as habilidades interpretativas, quanto o seu vocabulário, que vai ser fundamental para as questões de língua inglesa da prova da ESA. Sobre o vocabulário, pessoal, então, neste texto da semana, nós também temos a prática aí de vocabulário. Como que vocês vão expandir esse vocabulário? Então, acontece, você vê aquela palavra, né? Ah, entendi o significado e você esquece aquela palavra. Né? Então, pessoal, a gente precisa manter um controle desse vocabulário. Tá? Então, vocês precisam ter registrado em algum lugar o controle desse vocabulário. Tá? Então, alguns alunos têm um caderninho, que todas as palavras, então ele vai ler, ele tem um caderninho, ele anota as palavras que ele for aprendendo. Então, no final da semana, o que ele faz? Ele pega esse caderninho, né, e vê as palavras que ele aprendeu, né, vê uma frase. Então, eu sempre recomendo que o aluno pegue esse vocabulário, não coloque ele solto, sempre coloque ele dentro da frase que ele viu. Tá? Então, nunca coloquem só a palavra solta, coloque a frase que está inserida aquela palavra. Tá? E anotem, né? Então vocês podem usar um caderninho, né? Ou se vocês forem aí do meio mais digital, vocês podem usar um aplicativo. O aplicativo se chama Quizlet, tá? Que são aplicativos de flashcards que vocês podem ir anotando as palavras aí que vocês forem usando. Tá? Então aí no final da semana, numa sexta, num sábado, você pode pegar, vamos ver as palavras que eu aprendi essa semana e dar uma revisada aí, isso já é suficiente para consolidar todo esse conhecimento que você adquire ao longo da semana. Ok? Então, dessa forma, seguindo esses passos e seguindo também, tendo uma constância, que não importa você fazer isso na primeira semana e depois largar, tá? Você seguindo esses passos aí, todas as semanas, até a data da prova, eu tenho certeza que você tem tudo para gabaritar a parte interpretativa da prova de inglês da ESA. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever aqui no nosso canal. Toda semana estaremos postando aí novos vídeos sobre a prova da ESA. Se você gostou, nos vemos aí nos próximos vídeos.